Vamos lá, agora a gente vai falar de afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É uma propriedade bem... Rapaz, ela é uma propriedade cheia de detalhezinho, mas é uma propriedade que vale a pena a gente também estudar, uma das principais propriedades periódicas. Eu destaco mais o raio potencial de ionização e eletronegatividade, mas essa é uma propriedade que também aparece em alguns vestibulares. A afinidade eletrônica, vamos começar falando que ela pode ser uma energia tanto liberada como absorvida. Então a afinidade eletrônica ela mede a energia, certo? Ela mede a energia envolvida no processo de ganho de elétron por um átomo isolado no estado gasoso. Vai aparecer o conceito para você lá nos slides. Mas eu queria dizer para vocês, gente, que assim, é um processo que pode ser endotérmico, dentro absorve energia, e é um processo que pode ser exotérmico. A gente vai focar bastante nos processos exotérmicos, que são os processos espontâneos, são os processos que o elemento ele libera energia para ganhar o elétron. Isso é muito importante. Então, vamos dar uma olhadinha nas características dessa propriedade. Mais uma vez, vamos falar da tendência dessa propriedade, que é a afinidade eletrônica, e seguir adiante. Vem comigo! Vamos lá! Agora, a gente vai falar de eletroafinidade, também chamada de afinidade eletrônica. O que é isso? Gente, essa é uma das propriedades que eu digo mais complicadinhas da gente estudar no ensino médio, porque ela pode ser um processo endotérmico, que é um processo que absorve energia, como ela pode ser um processo exotérmico, que é um processo que libera energia. Para a gente vai estudar mais os casos em que a afinidade eletrônica ela é um processo exotérmico, ou seja, processo que há liberação de energia. São os processos que a gente mais vai estar focado nesse momento. Perfeito? Vamos lá. Então, a eletroafinidade, como é a definição de eletroafinidade? É a energia envolvida na absorção, né, de um elétron por um átomo isolado no estado gasoso. Absorção, ganho, então é a energia envolvida, né, no processo de ganho de elétrons, certo? Por que energia envolvida? Porque, como eu falei, pode ser um processo endo ou exo, né? Pode ser os dois processos. Então, pode acontecer um processo endotérmico, mas também pode acontecer um processo exotérmico. Pode haver absorção ou liberação de energia. A gente vai explicar isso aí direitinho para vocês. Mas já queria deixar claro que como o nosso foco é vestibular, é Enem, né? Provinha da escola, né? Isso aí para passar de ano, irmão. Então, o foco realmente do ensino médio são os processos em que a afinidade eletrônica é exotérmica. Então, são os processos que há liberação de energia, né? Então, vamos lá falar da afinidade eletrônica. Como eu coloquei aqui para vocês, ó, um átomo X no estado gasoso, ao ganhar elétron, ele vai se transformar em um ânion, e essa energia que está no produto é a energia que vai estar saindo. Se a energia que vai estar saindo, né, a gente considera esse processo exotérmico. É essa energia que está aqui que a gente chama de afinidade eletrônica. Normalmente em provas ela pode aparecer em electrovolt, EV ou kJ por mol. E lembrando o seguinte, quanto maior essa energia, né, significa que é maior a facilidade de um átomo de ganhar elétrons. Por isso que a propriedade é chamada de eletroafinidade. Ela mede, é uma energia, mas que dá um indicativo para a gente, né, da afinidade que o elemento tem pelo elétron. Então, quanto mais energia ele liberar, significa que mais ele quer ganhar o elétron. E aí já entra essa observação importantíssima logo no iniciozinho de afinidade eletrônica. Em geral, nos principais casos estudados, há liberação de energia. Então, a gente vai focar nos casos em que o processo é exotérmico. Perfeito? Vamos lá, gente. Aqui eu coloquei um exemplozinho bem rápido, só para a gente analisar com valores. Olha para esse gifzinho. O oxigênio ele vai absorvendo, ganhando um elétron, e à medida que ele ganha um elétron, ele perde 142 kJ de energia e se transforma em um ânion. Então, o oxigênio gasoso absorveu um elétron, virou O- e nesse processo ele liberou 142 kJ. Essa energia que está aqui, que é chamada afinidade eletrônica, certo? Então, esse é o valor da afinidade eletrônica. Aí vem aquela pergunta, ô Rodriguinho, é sempre um valor exotérmico, é sempre a energia liberada? A energia sempre está no produto? Nem sempre, gente.
mas nos principais casos que a gente está estudando no ensino médio vai estar no produto, porque, inclusive, deixa eu contar um segredo, tem professor aí que diz que a afinidade eletrônica é energia liberada e acabou. Isso não é verdade. A afinidade eletrônica ela pode ser energia liberada, como pode ser energia absorvida, né? Eu vou te contar isso daí para você se convencer, né? Agora, para isso, eu preciso sair um pouquinho da química primeiro, para depois a gente retornar, né? Vamos bater esse papo juntos, né? Vamos falar de afinidade eletrônica juntos? Vou falar com você, vou te dar essa dica, confia em mim, mas vamos sair da química, depois a gente volta. Não, da afinidade eletrônica. Gente, vamos lá. Pense em algo que você gosta muito. Pensa aí. Vamos lá. Essa é alguma coisa que você gosta muito. Quanto mais você gosta de uma coisa, mais você está disponível, né? Vamos pensar na ótica capitalista, mais você vai estar disponível a pagar para ter essa coisa, né? Liberar seu dinheiro. Então, quando a gente fala em afinidade eletrônica, vamos fazer essa comparação. Se você é um cara que quer ganhar muito, pensa no que você quiser, velho, né? Pensa em alguma coisa material. Quero ganhar muito, sei lá, velho, videogame, celular, um iPad, um iPod. Aqueles iPod não, né, velho? Tô velho. Mas vamos falar aí do... Quero ganhar um iPhone, sei lá, meu irmão, 12, né? Então vamos lá. Imagine isso aí que você queira ganhar. Imagine que você tem esse dinheiro disponível. Olha que coisa maravilhosa. Tá estudando comigo, em breve vai chegar essa fase que vai estar tudo disponível para você. Ótica capitalista, mas vamos lá. Imagine que você quer muito, né, esse celular e você tem dinheiro à vontade. Então, quanto mais você quer esse celular, ou seja, quanto mais afinidade você tem por esse bem material que você está querendo imaginar aí, mais dinheiro você vai liberar para ter ele. Você não vai esquentar a cabeça, né? Então, na afinidade eletrônica acontece algo parecido. Pense comigo, quando o elemento é pequenininho, é um elemento que ele tem muita afinidade por elétron. Ele tem um raio pequeno, alto poder de atração, ele tem muita afinidade por elétron. Então, para ganhar esse elétron, né, ele, velho, vai estar louco para ganhar esse elétron. Então, ele vai liberar a energia para poder receber esse elétron, né? Então, o processo é isotérmico, estabiliza o átomo, diminui o estado energético, né, do átomo. Então, isso é importante. A redução no estado energético leva a um estado de maior estabilidade. Por isso que quando o elemento ele quer ganhar elétron, ele libera energia, vai para um estado energético menor e se torna mais estável. Por isso que eu disse para vocês, menor raio, maiores afinidades eletrônicas em geral. Vale a pena destacar que é em geral. A gente tem algumas observações, como você vai ver na frente, mais específicas sobre a afinidade eletrônica. Mas lembre isso comigo, quanto mais eu quero, mais eu vou liberar para ter essa coisa. Então, no caso do átomo, quanto mais esse átomo quiser ganhar esse elétron, mais ele libera energia. E o processo se torna mais espontâneo e a espécie mais estável, menos energética, mais estável. Então, isso é importante você lembrar sobre afinidade eletrônica, tranquilo? Então, vamos lá, voltar para o nosso ponto lá de estudos. Tamo junto! Aqui a gente tem uma tabelinha com valores de afinidade eletrônica. Repare que vários valores são negativos, que significam processos exotérmicos, mas tem alguns valores que ele coloca como sendo positivos, que são processos endotérmicos. Como eu falei, nosso objetivo é entender a tendência da afinidade eletrônica, não o caso a caso. Então, se a gente der uma olhadinha, os maiores valores de afinidade eletrônica, quando eu falo maior, gente, é um valor, né, em módulo, perfeito? Que a afinidade eletrônica são valores liberados, são energias liberadas, como a gente está estudando, né? Então, os maiores valores estão nessa região, né? Então, essa região aqui tem os elementos que têm as maiores afinidades eletrônicas, ou seja, são os elementos que mais liberam energia para ganhar o elétron. Então, são os elementos que têm maior tendência de ganhar elétrons na direção do flúor. E como eu falei, o objetivo da gente não é estudar o caso a caso, é estudar a tendência da afinidade eletrônica. A tendência é ir em direção a essa região, na proximidade do flúor, né? Mesmo você já observando aqui que o cloro, o valor dele é menos 349, então ele libera mais energia do que o flúor, ele tem uma afinidade eletrônica maior do que a do flúor, né? Mas isso aqui a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas os maiores elementos estão aqui. E, inclusive, se você dá uma olhadinha, o nitrogênio é um elemento que tem uma afinidade eletrônica positiva. A gente não se preocupa com ele agora nesse momento do ensino médio, né? Então, o que interessa para a gente é para onde vai a afinidade eletrônica,
é contrária ao raio. Perfeito? Raio menor, afinidade eletrônica maior. Isso aí eu te explico rapidinho. Elementos que têm raios pequenos, eles conseguem atrair muito elétron. Se ele atrai muito elétron, no processo de atração, ele quer tanto esse elétron que ele está doido para... Ele libera uma energia absurda para esse elétron poder entrar na órbita. Então, quanto menor o raio, maior a energia liberada para o elétron entrar. Né? Então, maior afinidade eletrônica. Perfeito? Então, raio e afinidade eletrônica, grandezas inversamente proporcionais. E aqui, como eu falei, né? Raio inversamente proporcional à afinidade eletrônica. Então, para a gente, as maiores afinidades eletrônicas estão na região próxima do flúor. E lembrar que quanto maior a afinidade eletrônica, quanto mais energia liberada no processo, lembrando que tem sinal negativo, né? Então a gente analisa o valor. Quando a gente estiver comparando os valores negativos, a gente vai analisar em módulo. Então, quanto maior o valor da afinidade eletrônica, quanto mais energia ele vai liberar, maior a tendência dele de ganhar elétrons, né? Então, a afinidade eletrônica mede essa tendência, a tendência de ganhar elétrons. Por isso que o nome da propriedade é afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Lembrando, né, que pode ser um processo endotérmico ou exotérmico e que para a maior parte dos metais os processos são exotérmicos à liberação de energia. Tá de boa? A afinidade eletrônica é isso aí, saber disso aí, gente. É isso aí, bem tranquilo, bem suave, né? E é uma propriedade que você tem que lembrar dessas características dela mesmo. Fechou? É, gente, mais uma aula chegando ao final, mas faz parte, né? Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Falamos de afinidade eletrônica, falamos que pode ser processo endotérmico, processo exotérmico, né? Principalmente a gente vai estudar os processos exotérmicos, né? Os processos em que há liberação de energia ao absorver um elétron. E a gente colocou ali alguns destaques, né? Então, todas as observações muito bem encaixadas. É uma propriedade periódica que varia de maneira contrária ao raio, né? Então, mais uma propriedade que varia de maneira inversamente proporcional ao raio para os elementos que a gente tem interesse em estudar, né? Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha, fazer as questões de afinidade eletrônica e lembrar aquilo que eu te falei, né? Quanto mais energia liberada, maior a tendência do átomo de virar um ânion, de ganhar esse elétron. Isso é algo muito importante. Valeu? Então vamos ficar por aqui. Um beijo no coração. Foi uma grande satisfação.